todos e a todas que estão aqui presentes hoje, né, nesse dia tão especial que é o Dia da Defesa da nossa querida Andressa, né? Agradecer a presença da professora Lívia, da Universidade Federal do Piauí, e do professor Melo Júnior, né, querido nosso aqui do Instituto Universidade Virtual, da Universidade Federal do Ceará. Então, agradecer a presença de vocês pela disponibilidade em avaliar esse trabalho, né, e com certeza trazer ótimas contribuições aqui para que a gente possa melhorá-lo ainda mais. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Andressa, muito obrigada também, né, por esse momento que construímos juntas e chegamos aqui de uma maneira tão, digamos assim, com tanto trabalho, né? Chegamos aqui nesse final, graças a Deus. Então, minha linda, você vai ter 30 minutos, tá certo? Para fazer a sua apresentação. Eu vou lhe ajudar aqui no processo, né? Passando os slides, então você me comunica quando eu precisar mudar de um slide para o outro. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer a coisa acontecer no tempo, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para os slides. Colocar no modo apresentação. Pronto, Andressa, pode começar, fica à vontade. Tá bom. Pode iniciar? Pode sim. Boa tarde a todos. Eu me chamo Andressa, eu faço parte do programa de pós-graduação em tecnologia educacional e minha orientadora é a professora Luciana de Lima. E o nosso trabalho intitula-se como Análise da Aprendizagem Significativa do Conceito de Tempo em Inglês por alunos do ensino fundamental, pautada na produção autoral de audiovisual. Pode passar. Essas são as etapas da apresentação, a introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados de discussão, produto educacional, considerações finais e as referências. Pode passar. O problema. Aqui são algumas inquietações em que o professor de inglês, ele passa. Há dificuldade em encontrar material adequado, os alunos, eles não se sentem motivados em aprender uma segunda língua, também não há muitos recursos tecnológicos, isso soma-se a outros desafios, que é um currículo muito extenso, em que os professores, eles não conseguem trabalhar as 4 habilidades, ler, falar, ouvir e escrever. Moreira afirma também que as escolas ainda apresentam muito a aprendizagem mecânica, aquela aprendizagem que o aluno estuda para uma avaliação, mas que aquela aprendizagem não significa muito para ele, ele aprende para fazer aquela avaliação, para passar de ano, mas que em seguida aquele conteúdo para ele não apresenta muita importância, não tem muito significado. E conteúdo simples, como é o estudo do tempo, das horas em inglês, que é um conteúdo básico no ensino de língua inglesa, que são os números e as horas, para ele se torna um conteúdo muito difícil, se torna um desafio muito grande. E é um conteúdo que ele é trabalhado desde os anos iniciais do ensino fundamental, nas disciplinas de português, matemática, geografia. Então, é como se ele já tivesse uma outra bagagem de outras disciplinas em língua materna, mas ele também não apresenta essa disposição, esse conhecimento em língua estrangeira. Ele não apresenta em língua materna e aí também não consegue desenvolver em língua estrangeira. Soma-se isso também a questão da BNCC apresentar somente o ensino de língua estrangeira a partir dos anos finais. Então, todas essas problemáticas geram para nós uma pergunta norteadora, que de que forma os alunos do 5º ano aprendem significativamente o conceito de tempo em inglês ao criar e desenvolverem vídeos. Vou passar. Nosso objetivo geral. Analisar como os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental apresentam um conceito de tempo em inglês diante de uma abordagem pautada na teoria da aprendizagem significativa, desenvolvendo recursos audiovisuais. Pode passar. Esses são os nossos objetivos específicos. Verificar quais são os conhecimentos prévios dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental sobre o conceito de tempo em inglês.
verificar quais são as compreensões sobre o conceito de tempo em inglês que os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental apresentam quando desenvolvem vídeos digitais diante da aplicação de uma sequência didática pautada nos moldes ausubelianos, e comparar os conhecimentos prévios dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental com os conhecimentos a posteriori sobre o conceito de tempo em inglês diante do desenvolvimento de recursos audiovisuais sobre os elementos da leitura, escrita e audição. Pode passar. A nossa fundamentação teórica. No início, eu faço um breve histórico sobre o ensino da língua inglesa aqui no Brasil e sobre a compreensão das aulas no inglês britânico e no inglês norte-americano, porque há algumas diferenças. Em seguida, há um capítulo sobre o audiovisual, também sobre esse contexto histórico. Ele passa por 3 revoluções, a TV, o videotape, até chegar no que nós conhecemos hoje, que é o YouTube. A educação e o audiovisual, elas sempre estiveram muito juntas, e muito mais do que apenas consumir esses recursos em sala de aula, também é importante que o professor possa trazer esses recursos para serem produzidos em sala de aula, porque os alunos gostam. A teoria da aprendizagem significativa é a teoria que dá base para todo o nosso trabalho. Ela foi criada por David Ausubel. David Ausubel, ele valoriza muito a questão dos conhecimentos prévios. Para ele, esse é o ponto de partida. Ele também fala sobre os princípios programáticos. Mais à frente eu vou detalhar um pouco mais, quando eu estiver falando sobre a sequência didática. Moreira também é um autor muito importante para esse estudo. A tecnodocência, ela busca transformar o currículo e romper com paradigmas, romper aí sobre o sistema que existe. Esse sistema que professores, né, alunos, estão aí cada um na sua escola, nas suas universidades. Então, para isso, são criados 10 princípios norteadores. Esses princípios, eles são pautados em cima de estudiosos. E lá no princípio de número 8, diz que o aprendiz, ele é desenvolvedor de produtos, processos, que são as MEIDs, materiais autorais digitais educacionais. Nesse caso de aprendizes, esses aprendizes eles podem ser discentes ou docentes, porque eles estão em níveis de igualdade, tá? Então, os materiais autorais criados aqui foram os vídeos que os participantes criaram aqui. E sobre essa teoria, sobre esse estudo, Lima e Loureiro são os principais autores. Pode passar. A nossa metodologia, ela é uma abordagem qualitativa, trata-se de uma pesquisa exploratória, porque eu fui a campo, é um estudo de caso. Os sujeitos da pesquisa são 10 alunos que cursavam o 5º ano do antigo ensino fundamental, que agora a gente chama de anos iniciais, e o locus da pesquisa era uma escola de ensino particular no município de Sobral. Pode passar. A coleta de dados, ela tinha 3 fases: questionário inicial para coletar os conhecimentos prévios, a sequência didática com observações e intervenções, e o questionário final para verificar os conhecimentos obtidos a posteriori. O questionário inicial ele foi aplicado no dia 4 de agosto de 2022. Junto dele foi aplicado um questionário personográfico, a fim de traçar um perfil desses participantes. O questionário estava subdividido em 3 blocos, que posteriormente viraram as categorias: a áudio, leitura, interpretação e escrita, e participaram desse processo 10 sujeitos. A sequência didática ela foi aplicada no dia 25 de agosto, do dia 25 de agosto ao dia 1º de dezembro, também de 2022. Ela contempla os princípios programáticos propostos por Ausubel. Ela contou com 8 intervenções e participaram os 10 sujeitos. No questionário final, a aplicação foi no dia 30 de novembro de 2022. O questionário também está subdividido em 3 blocos, os mesmos do questionário inicial, mas só participaram 9 sujeitos. Pode passar. A metodologia da análise de dados foi a análise textual discursiva.
ela passa por essas etapas: unitarização, categorização, descrição, interpretação e argumentação. Pode passar. Os resultados, né, do perfil dos sujeitos. A idade, eles tinham entre 10 e 11 anos, mas a maioria tinha 10 anos. O gênero, a maioria era do sexo masculino. O tempo de acesso à internet variava bastante. Com relação à produção de vídeos, 70% dos entrevistados já tinha filmado alguma vez no celular. Vídeos caseiros mesmo, esses vídeos para redes sociais. Pode passar. Quais foram os resultados do questionário inicial, né? Na categoria 1, que era a categoria de áudio, lembrando que existiam duas subcategorias, tá? A categoria de acertos e a categoria de erros. Quando eles acertavam, vinha para essa subcategoria. E quando eles erravam, ia para essa outra. O que eles acertavam? O que eles acertaram nesse primeiro questionário? O sistema de 12 horas. No inglês, não existe o sistema de 24 horas como é aqui no Brasil. Então, lá não existe 17 horas, 18 horas. Existe 5 horas da tarde e 5 horas da manhã. Então, eles sabiam reconhecer isso daí. O que eles não conseguiram reconhecer? Números parecidos. 20 e o 12. Eles não conseguiam reconhecer os números muito parecidos. O 15 e o 50, eles também não reconheciam. Eles ficavam muito na dúvida ainda com os números parecidos, com a escrita parecida e também com o som. Na categoria 2, que era de leitura e interpretação, o que eles acertavam? Textos não verbais ou mistos. Quando o texto tinha uma imagem, para eles era mais fácil. Agora, quando o texto não tinha nada de imagem, já vinha para a categoria de erros, porque eles não conseguiam interpretar. Na categoria 3 de escrita, o que eles conseguiram acertar? Cálculos, pequenos cálculos. E o que eles não conseguiam acertar? Representar as horas em relógio analógico. Teve uma questão que eu coloquei um relógio e não coloquei os ponteiros. O que eles deviam fazer? Resolver o cálculo e colocar o horário correto lá no relógio. Eles não conseguiram acertar essas questões. Pode passar. Quais foram os resultados da minha sequência didática? Aqui na sequência didática foi onde os principais insights aconteceram, aqui foi onde a mágica de tudo aconteceu, porque era um momento que eles traziam muitas dúvidas, muita coisa interessante, eles traziam aqui na produção desses vídeos. Lembrando que para cada 2 aulas, uma tratava-se dos princípios programáticos. Na aula 1, nas aulas 1 e 2, o princípio programático utilizado foi o da diferenciação progressiva. O que esse princípio dizia? Que, para o Ausubel, né, a gente precisa partir do geral para o específico. Essa é a lógica. Então, eles iam desenvolver vídeos, criar um roteiro, sobre o quê? Sobre as horas. Eu dava um tema e eles desenvolviam um vídeo. Fazia o roteiro, passava tudo em inglês, que era tudo em inglês. Fazia o roteiro, não reconhecia algumas palavras, fazia a tradução, gravava, editava, mandava para o canal. O que eles acertaram nessas categorias, que são as mesmas do questionário inicial? O reconhecimento do sistema de 12 e 24 horas, tá? Como eles reconheciam esse sistema, eles já passaram a entender a utilização do AM e do PM. Bom, se não existe 17 horas, 18 horas, como é que eu faço para diferenciar? Então, eles utilizaram isso aqui. Mas por que essa sequência didática era tão importante? Porque além desse conteúdo das horas que a gente estudava, vinham outras perguntas, outros questionamentos, além desse conteúdo, que se tratava de competências fonológicas, de pronúncia, de pontuação, de entonação. Então, eles traziam tudo isso para mim, essas dúvidas, esses questionamentos, e a gente parava e ia estudar, ia tirar essas dúvidas. E era tão legal, era tão gostoso, que eles nem sentiam que aquilo dali era uma aula. E eles estavam aprendendo também, muito. Então, as aulas 3 e 4, nós fizemos o contrário. Se lá a gente partiu do geral para o específico, aqui a gente partiu do específico para o geral. Essa é a reconciliação integrativa. Tá? Fizemos novamente vídeo, só que dessa vez foi a continuação do primeiro vídeo,
Novamente, roteiro, tradução dos termos que eles não reconheciam, gravação, edição, mandamos para o canal. Criamos um canal só para isso. O que eles acertaram? Acesso na categoria 2 e 3, que é de leitura, interpretação e escrita. Já fomos para alguns termos mais específicos, que era o o'clock, expressões de tempo e a utilização das aulas no formato britânico, que até então eles não utilizaram nesse primeiro vídeo, tá? Então, já fomos para expressões mais específicas. Por exemplo, esse termo o'clock, eles achavam que tinha que usar em todo momento, 2h30, 2:30 o'clock. Não, gente, não é. A gente tem um momento específico que a gente usa esse termo, certo? Mandamos, pronto, essa foi nossas aulas 3 e 4. Já nas aulas 5 e 6, tendo já todo esse conteúdo, né, nós vamos organizar. Organizar de que forma? Construindo mapas conceituais. Esses mapas conceituais, eles também não conheciam, eles gostaram bastante dessas aulas. Nós fizemos num software, no CMap Tools, né, dessa vez eles foram mais para os computadores, e eles construíram, tudo isso que era em equipes, tá? Eles foram construindo esses mapas conceituais, eles tinham as caixinhas, ele colocava o conceito, né, daquilo que eles tinham aprendido, faziam as ligações e tudo, e aí outros insights iam acontecendo, porque quando eles colocavam lá no mapa, aí eles iam percebendo o quê? Ah, professor, então o health e o 30, eles são a mesma coisa? Sim, eles são a mesma coisa. Mas até então eles não compreendiam que era a mesma coisa, que os dois significavam a mesma coisa. 30, ou a metade, né? Então, nesse momento, eles passaram a acertar essas pequenas coisinhas que eles até então não tinham noção. Quais foram os principais acertos na categoria 3 de escrita? Terminamos isso aqui e fizemos um vídeo explicando sobre os mapas conceituais. As duas últimas aulas eram para consolidar esses conhecimentos, certo? Os acertos maiores foram na categoria 1 de áudio. O que nós fizemos? Pegamos todo o material que nós tínhamos e cada equipe criou 5 perguntinhas sobre o seu próprio material. Depois nós trocamos esses questionários e as outras equipes foram responder o questionário assistindo os vídeos. Tá? Quando eles responderam as questões, eles foram assistir o último vídeo, que o último vídeo tinha as perguntas e as respostas. E aí eles iam verificar se eles tinham acertado ou não. Então, essa foi a última etapa da sequência didática. Pode passar. E o que gerou, né? Quais foram os resultados? No questionário inicial, eles, na questão 1, tinham alguns números parecidos. Na questão 1, eu tinha o número 12, 20 e 22. Nessa questão 1, eu juntei os dois números errados aqui em um quadrinho, nesse vermelhinho. Então, o número correto era 20. Né? Então, 60% acertou. Já lá no questionário final, os números eram muito parecidos, as questões eram muito parecidas, mas não eram iguais. Tá? Já lá no questionário final, eu coloquei o número 15, 50 e 55. Já subiu um pouquinho mais. Tá? Na questão 2 do questionário inicial, os 39, 49 e 59. 80% já acertou, era o número 49. Já na questão 2, eu coloquei o número 69, 79 e 89. Já todo mundo acertou o número 89. Então, já teve aí um bom avanço na categoria 1 de áudio. Na categoria 2 de leitura e interpretação, todo mundo acertou a primeira questão, que era um reloginho marcando o o'clock, 1 hora inteira, todo mundo acertou. Na questão 2, era um relógio digital marcando 12 horas, mas mesmo assim, alguns participantes ainda erraram. Mas na questão 2, era um relógio marcando 1 hora que não era inteira. Mesmo assim, todo mundo acertou. Era 3:55, 3:55 e todo mundo acertou. Pode passar. Agora, essa daqui do questionário inicial da categoria escrita,
ver que a maioria errou essa questão dos reloginhos, que era de colocar o ponteiro no relógio. A maioria errou. Eles escreveram várias coisas lá bem diferentes. Já no questionário final, essas questões aqui, acho que essa questão aqui foi que eles mais surpreenderam. A questão 5, todos acertaram, todos conseguiram desenhar direitinho no relógio. E na questão 4, só um participante não conseguiu. Então, já foi aí um grande avanço. Pode passar. O nosso produto educacional, ele trata-se da sequência didática. Ela está dividida em duas partes, na parte geral e na parte específica. Pode passar. A divulgação dela acontece por forma de site, através do Google Sites. Ela tem 7 páginas, está nesse endereço. Pode passar. As nossas considerações finais, né? A sequência pode passar todos, professora. A sequência didática e a aprendizagem significativa, elas foram muito importantes para esse processo de ensino e aprendizagem dos alunos. As tecnologias digitais também, muito embora eu não tivesse muitos recursos digitais naquele momento, eu tinha muitos recursos humanos, mas digitais, tecnológicos eram poucos. Eu tinha o meu celular e um laboratório de informática. Questão do protagonismo. É muito importante eles fazerem parte do processo, eles se sentem importantes, eles se sentem vistos, eles se sentem fazedores. É importante esse processo de colocar a mão na massa. Né? Eu nunca me esqueci do que um aluno me falou no último dia da sequência. Eu perguntava sempre se eles estavam gostando, se estava tudo bem, e uma criança falou assim para mim: tia, eu gostei tanto de fazer esse projeto, eu me senti como se eu fosse uma artista de cinema. Então, assim, ele se sentiu muito importante fazendo isso, e eu fiquei muito feliz de ter contribuído para isso. Trabalhos posteriores, né? A divulgação da sequência didática, né? Porque ela pode ser aplicada por outros professores de língua inglesa, mas também por outras disciplinas. Publicações, tem um artigo aí, fumegando, saindo do forno, né, prontinho aí para ser divulgado, aí lançado aí em alguma revista. Estamos aí a alguns detalhes, mas está pronto. Pode passar, professora. Essas são algumas das referências, porque foram muitas. E esse foi o meu trabalho, meu gigante trabalho. Muito bem, Andressa. Parabéns pela apresentação, viu? Conseguiu fazer, olha, estava preocupada em fazer em 30 minutos, foi bem mais breve do que os 30 minutos que você imaginou, viu? Mas muito bonita a apresentação, né? Muito clara, né? Objetiva, viu? Saiu muito bem. Eu vou convidar então, né, começando da banca externa para a banca interna, convidar aqui a professora Lívia, da Universidade Federal do Piauí, para trazer as suas contribuições. Professora, muito obrigada pela sua participação, viu? Fique à vontade, né, pode iniciar. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria muito de agradecer, Luciana, esse convite, seu e da Antônia, e dizer que eu sempre fico assim impressionada como a gente aprende. A gente sabe alguma coisa, mas como a gente aprende muito em cada um desses momentos de participação. Então, para mim, a Antônia e Luciana, foi muito bacana conhecer um pouco mais esse conceito, a tecnodocência, e achei, eu sou assim uma pessoa, achei tudo lindo, sou professora de inglês e estou na educação à distância, trabalho com tecnologias, fiquei encantada com o trabalho. E aqui eu já posso antecipar, Antônia, que o seu trabalho contém todos os elementos necessários, imprescindíveis, não é, para a apresentação de uma dissertação na sua forma escrita, mas principalmente, Antônia, na contribuição, tá certo? Para a formação docente e na contribuição dessa construção do conhecimento
tão necessária, aquele aluninho do 5º ano, mas que não é só conteúdo de 5º ano, porque esses conceitos de tempo, eles avançam, né, nos outros anos de formação, mas o que eu posso dizer, além disso, é que dentro desses elementos pré-textuais e pós-textuais, a organização do seu trabalho está muito bacana. Com todo aquele conjunto de listas, de explicações anteriores, colocou lá o TCLE, então dá muita tranquilidade para a banca perceber que foi tudo feito com a anuência, com a métrica, com a ética que são necessárias a uma pesquisa científica. Então, parabéns. Você apresentou muito de você na parte introdutória do trabalho, o que foi importante para conhecer, então, esses caminhos. E eu quero te dizer, por exemplo, que o meu primeiro TCC e a minha dissertação de mestrado foram muito nessa capacidade de como alguns outros elementos, e aí o Ausbel também entrou, desse aprendizado significativo, mas também, o pessoal chama mais Antônia ou Andressa? Andressa, mas também de como esses elementos influenciam na aprendizagem do aluno, como esse conteúdo se apresenta, o que nós trazemos para alcançar um aluno hoje de 5º ano, mas que é um aluno já mais técnico do que nós fomos criadas, não é? Então, como esses outros elementos, como as emoções, o carinho do professor, essa capacidade metodológica, tecnológica, vão fazer fluir melhor a aprendizagem desse aluno. Então, é uma preocupação que você mostra no início, quando você se apresenta ali como professora, onde você trabalha, aquelas percepções que inquietam os professores, que me inquietavam quando eu era professora, lá na docência, as dificuldades. Nossa, eu me vi exatamente naquela apresentação que você faz ali, dessas inquietações. E dizer, por fim, né, casando aí a nossa história, é que eu amava trabalhar com esses alunos, que hoje é 4º, 5º e 6º ano, que é aquela praia assim da virada, saía do ensino mais infantil, né, dos anos iniciais, e pulava ali, eu adorava. Eu já não gostava mais, 8º, 9º, né? Eu já não gostava, mas essa praia aí era exatamente a minha. Bom, falando agora um pouquinho do texto, né? Preciso destacar, então, que a sua justificativa ela é procedente, que você precisa mostrar claramente como atingiu esse objetivo de analisar como os alunos dos anos iniciais aprendem esse conceito. Esse objetivo eu acho que realmente ficou muito claro. Eu senti falta um pouquinho no resumo da base teórica. Você não cita, está no texto, fortemente, né? A sua base teórica da tecnodocência, a base teórica da aprendizagem significativa. Você fala, mas assim, eu senti falta de explicitar mesmo os teóricozinhos que você usou. Mas claro que é um pouco mais da opção. Entendi a sua pesquisa muito bacana, porque você consegue atravessar técnicas e métodos diferentes, podemos dizer assim, que com crianças, quando você faz exploratória, estudo de caso, mostra que pesquisadora preocupada é você, porque você podia ter parado com uma forma, com uma abordagem, mas não, você tenta amarrar, pegar ali de todas as formas, essas respostas que viriam desses alunos, certo? Deixa aqui eu continuar. A metodologia está muito bem apresentada, tanto na parte do resumo, quanto no texto. As conclusões estão bem apresentadas no texto, na parte introdutória do resumo, certo? Deixa eu dar aqui uma avançadinha. Está repetindo, na introdução, o trabalho contém todos os elementos pré-textuais e apresenta densidade conceitual e técnica. O produto também
tem cronologia pertinente, achei um tempo bem proporcional. O problema de pesquisa está apresentado de maneira clara e é compreender aí a forma como esses alunos aprendem esse conceito de tempo em inglês, e você apresenta nos resultados dos gráficos aí essas dificuldades. Senti falta de você explicitar bem mais claramente, ali na parte da introdução, as 10 sessões, certo? Achei assim mais superficial. E no final também senti falta, Andressa, das prospecções. O seu trabalho é um trabalho que poderá gerar outros trabalhos. Então, você podia ali dar uma incitadazinha no final de que outros trabalhos, que outras questões você deixa, porque como o seu trabalho vai ficar público, outras pessoas que desejem também fazer pesquisas em tecnodocência, no ensino de língua estrangeira, você dá lá umas deixazinhas, né? Outras inquietações que poderão, porque ajuda, né? As pessoas ficariam aí mais, eu vou dizer assim, dá umas deixas e umas dicas. Você está muito bem e acho que é uma boa colaboração, certo? O texto está bem escrito, mas a gente sempre recomenda mais uma revisão antes da versão final, e a UFC, ela tem uma norma muito específica de biblioteca, e aí eu vi que seu sumário, tem que ser assim todo retinho. Eu te mando, no texto que eu vou te mandar escrito, o número da NBR. Então, é assim, todo alinhado no final, não pode ter a página menos ou mais. Então, isso para a própria entrega da versão final na UFC se faz necessário. Bom, vamos ver aqui alguma coisinha a mais. Eu estava na estrada, então parte das observações estão no texto digital e a outra parte está no texto escrito. Bom, eu gostaria, e aí como sugestão para você com a sua orientadora, Luciana, que você destacasse na conclusão os objetivos específicos que você atinge, né, que você mostra. Mas lá no final, assim, em relação ao objetivo de verificar os conhecimentos prévios dos alunos nos anos iniciais, sobre o conceito de tempo, aí você destaca no parágrafo que você for falar nisso, amarrando. Então, os conhecimentos prévios que eles apresentavam eram esses. E por quê? Que eu falo dessa importância. Sabe aquele gráfico lá da escrita que eles erraram bastante? Acho que é o gráfico 3. Muito provavelmente, aí você vai ser a pessoa melhor para explicar isso. O conhecimento prévio deles naquele assunto, naquela parte específica, no próprio português é que não existia tanto, entendeu? Então, é importante realmente verificar esse conhecimento prévio, porque talvez seja uma dificuldade, uma coisa que eu não conheço antes no meu idioma, aí eu fico doidinho ali quando aparece numa cultura expressa de maneira diferente. Faz essa análise, e você pode até me comentar aqui na sua réplica sobre isso, mas eu quero lhe pedir, se você puder destacar bem isso. Pois eu até pensei, né? Mas eu achei também interessante, uma das primeiras coisas que eu verifiquei nas salas é que toda sala de aula lá da escola tem um reloginho daqueles. Tem um reloginho analógico. Mas deve estar faltando isso na vida cotidiana deles. Mas pode ser que esteja faltando, né? Pode ser que ele esteja vendo o relógio lá todo dia, mas ele não consiga interpretar. Né? Em língua portuguesa e em língua materna. E aí ele também não vai conseguir fazer isso em língua estrangeira. Vê como isso é importante? E você disse, eu quero verificar quais são os conhecimentos prévios que eles têm. Então, de alguma forma, assim, tá lá na sala, mas usa, será que usa, fez? Gente, porque está tudo tão digital que talvez esse relógio não tenha ele não conhece. E aí fortalece muito o que você diz aí, que tem como objetivo específico. Da mesma forma, Andressa, eu acho importante você também verificar e apresentar lá, que você verificou que as compreensões do conceito de tempo em inglês dos alunos, essa, destacadinho lá num parágrafozinho, lá na conclusão, entendeu?
porque amarra bem legalzinho todo o teu trabalho. E, finalmente, você diz assim, que vai comparar os conhecimentos prévios com os conhecimentos posteriores. Isso você faz, está um pouquinho espalhado em 3 parágrafos, mais ou menos, mas só para fortalecer o leitor que você atingiu todos esses objetivos, ao destacar isso, dizendo, então, em relação à comparação dos conhecimentos prévios com os conhecimentos posteriores, nós podemos dizer que eles avançaram bem nisso, porque você diz, né, eles avançaram bem na maioria das coisas, só para amarrar com o texto. Bom, falar um pouquinho da sua sequência didática, né? Entendi que o tempo destinado às ações foram pertinentes ao seu objetivo, então você gastou lá 8 intervenções de 150 minutos. Foi um tempo pertinente, colocou esses alunos como protagonistas dessa ação. A sequência está muito bem definida, com uma parte mais geral, uma parte mais específica. Então, eu acredito que o produto, ele é pertinente, ele é aplicável, ele é importante, precisa ser disseminado como metodologia de ensino de língua inglesa para fortalecer o aprendizado das crianças e o nosso conhecimento enquanto formadoras. Penso que é extremamente pertinente aqui a sua apresentação textual. E a sua apresentação aqui do trabalho foi muito leve, muito dinâmica, muito feliz. Então, eu já posso dizer que o trabalho é um trabalho de excelência, relevante academicamente para a formação, e nos traz aí a força dessa mulher professora, que é a Antônia Andressa, professora da educação básica, esse lugar que transforma as realidades desses jovens. Com essas sugestões que eu fiz, em dizer que seu texto está bem escrito, está bem dividido, está bem apresentado, sempre uma revisão final depois de algum movimento, mas que o trabalho está muito bacana. Obrigada, professora. Muito obrigada, professora Lívia. Assim como o texto da Andressa está leve, as suas palavras também foram bem pertinentes, muito leve, muito objetiva, sucinta, vai direto ao ponto. Muito obrigada. Nossa, vai ser muito interessante receber seu material para que a gente possa, né, abraçar aí as suas contribuições, viu? Com certeza muito boas, e eu concordo plenamente com você em relação a essa questão do relógio, né? Porque às vezes a compreensão, né, ou a falta de compreensão dessa questão do relógio de ponteiros, né, na vida da criança implica em vários outros conteúdos, né? Não só em inglês, como o Andrés colocou, mas em matemática, em geografia, né, em outros quesitos. Então, valeria a pena mesmo, né, olhar para esse conhecimento prévio em relação à compreensão que eles têm do relógio de ponteiros. Foi uma coisa que a gente deixou passar, mas muito obrigada aí por você mencionar esse aspecto para a gente poder ficar atento, né, nas próximas produções, indicações, né, e buscas de informação em outras pesquisas, né? Muito obrigada, professora Lívia. Professor Melo Júnior, né, fique à vontade agora, né, para trazer as suas contribuições também avaliativas. Vamos lá, boa tarde novamente. Antes de tudo, logicamente, eu quero agradecer a Andressa, a professora Luciana e a professora Lívia, né, que está participando da banca. Que bom que eu estou aqui. Na verdade, inicialmente, quando a professora Luciana tinha me contactado, eu tinha até dito, será que eu posso ajudar em alguma coisa? Continuo me questionando sobre tal, mas que a minha área não é especificamente essa. Mas fiquei muito feliz, inclusive, porque na leitura eu lembrei que quem me apresentou a Ausubel, né, que me explicou esses modelos, foi a própria professora Luciana, não sei nem se ela se lembra ainda daquela viagem que a gente fez para Florianópolis, no congresso, que a gente saiu, ficou conversando. Eu tinha ajudado num artigo, não tinha trabalhado diretamente, tinha trabalhado mais no modelo, né, que foi utilizado como base para... E aí a gente foi discutindo as possibilidades e aprendi muito, né, como sempre quando a gente discute com ela, com o professor Robson e tudo mais. Então, que bom que, na verdade, agora, que bom que estou aqui.
O trabalho, né, logicamente, é muito completo, né? Ele é muito bem documentado. Isso é uma característica muito interessante, né? Nem sempre a gente consegue toda essa documentação. Em particular, quando a gente vai lá para o site, né, tem até uma observação assim, cadê os vídeos dos alunos? Depois é que eu encontrei, assim, tá aqui, eu fui lá dar uma olhada. E aí tem tudo muito bem documentado, além dos anexos, né? Então, ótimo. Que bom que é assim, né? Tem alguns detalhes aqui que a gente vai comentar, mas são detalhes menores. A própria professora Lívia já falou boa parte deles, né? Então vou só para outras questões bem rápidas também, tá? Na página 15, eu entendo que é uma introdução, né? Mas quando é citar, por exemplo, metodologia de projetos, eu sempre gostei de lidar com a metodologia de projetos, né? Algo mais pessoal. É sempre legal, é interessante referenciar a metodologia de projetos, mesmo que ela seja discutida a posteriori, mas já referencia aí, mesmo sendo a introdução, e exemplificar. Por exemplo, quando eu fiz não sei o quê, no ano de não sei quando, etc. Eu entendo que a introdução, né, vai ser algo bem particular, então tornemos mais particular ainda. Né? Aí, a própria divisão do trabalho, eu até coloquei uma exclamação assim, são 10 capítulos, né? E aí, depois eu entendi que é mais uma questão estilística, né? Por causa do modo como foi dividido e tudo mais. Então, ok. Aí eu vou começar agora por páginas também, tá? Na página 19 tem assim, medidas de tempo, é falado como um todo, em particular, né, no inglês, etc. Mas eu senti falta de expandir isso um pouco mais. Na geografia, na história, né, a gente usa, na química, não sei o quê. Mas não é exatamente horas e minutos, mas a medida de tempo do mesmo jeito. E da química, por exemplo, né, nos experimentos é horas e minutos. E daí por diante, né, independe da BNCC, porque é citada a BNCC explicitamente para algumas disciplinas, e aí acaba não fazendo a referência para outras, que mesmo que não seja explicitamente, tem, né, é a vida do sujeito ali, né? Não só o seu cotidiano, mas também a sua escola, né? Que faz parte do cotidiano, lógico. Na 20, tem assim, aprender as horas envolve conhecimentos matemáticos, leitura e interpretação. O mesmo ocorre com a língua inglesa. Com esse conteúdo aplicado nas séries iniciais, pode causar, como esse conteúdo aplicado nas séries iniciais pode causar confusão por parte dos estudantes dos anos finais de ensino fundamental, quando estudam o tempo em língua inglesa. Aí tem uma interrogação. Eu não entendi, porque se isso seria uma afirmação, a interrogação não está aí. Eu entendo que é uma pergunta, mas não é uma pergunta de pesquisa, e depois não tem continuidade. Eu achei meio esquisito, assim. Depois só dá uma ajustada aí, né? Por que tem essa pergunta e por que não tem a resposta, né? Ou pelo menos a proposta, assim, esse trabalho, inclusive, né, versa sobre a identificação, não sei o quê. Aí sabe que sim, ele versa, né? Inclusive um dos objetivos específicos do trabalho, mas aí só para fazer dar continuidade no texto, para evitar esse problema de interpretação, como foi o meu caso aqui, tá? Aí depois é falado sobre o tempo pedagógico e a marcação do tempo. Mas, mais uma vez, ocorre meio que uma quebra, né? Porque, o tempo pedagógico, a gente estava falando sobre o tempo, e aí falou sobre o tempo pedagógico, e aí depois, pronto, morre. Só para ajustar também, para dar continuidade. Na 22, quando fala em igual do 2017, são citados exemplos, né, de vídeo, etc, mas, dado que é um trabalho também sobre audiovisual, seria interessante explicitar minimamente, né, por menor que seja, quais técnicas, quais ferramentas, quais tecnologias foram utilizadas, já que você vai também trabalhar de certa forma. Inclusive me apropriei disso, ou não me apropriei disso. Eles usaram o celular, não usaram o celular, usaram a câmera, foi a tua época. Foi, né? Só o celularzinho mesmo. Pronto, então deixa isso claro, né? Que aí já. Tinha. Eu não tinha muitos recursos tecnológicos, não, professor. Tinha celular aqui. Não, pois eu estou dizendo no Gualdo 2017. Celular lá na 22. Aqui. Explicitar lá para poder comparar com o seu, entendeu? Uhum. E esse, mas foi só o celular. Na verdade, o celular hoje é usado até para fazer filmes. Né? Foi só esse celular. Na verdade, eu consegui um celular só para isso, né? Para separar das minhas coisas pessoais. Uhum. E tinha um laboratório de informática que eu dei uma sorte tremenda, que ele tinha acabado de ser reformado. Mas também não tinha. Uhum. O que eu tinha era recurso humano. Chegava, fulana, eu estou precisando dessa sala. Que horas você quer vir? Venha fazer, pode vir. Mas recurso tecnológico lá, assim, era uma tristeza mesmo. Era o meu e os aplicativos que a gente baixava para fazer edição
que eles faziam bem mais rápido que eu passava horas tentando. Ele, não, professor, é assim, ó. Ali rapidinho eles desenrolavam, mas não tinha muito aparato tecnológico, não. Era Então, pronto, bem difícil. deixa claro, tanto na 22, quando é citado Gualda, tanto no seu trabalho, né? Daqui a pouco eu vou tocar especificamente nisso. Olha, foi usado esse tipo de equipamento aqui, você cita, inclusive, o tipo de sala e tudo mais, mas deixa claro para evitar qualquer problema. Aí, pela simples descrição do equipamento, a gente entende qual é a lente, qual a abertura dela, né? E a gente entende direitinho o que aconteceu. Aí, ainda na 22, você fala em aprendizagem significativa, eu entendo que é uma introdução, que isso vai ser falado depois, né? Tem inclusive lá no referencial teórico, mas qual é a referência logo, diz que vai discutir mais um pouco posteriormente, de novo, né? Para não deixar o leitor lá, né, com uma certa assim, o que é para aprendizagem significativa? Assim, mas professor, quem vai ler é a banca. Lembrando, a gente escreve não para a banca, né? A gente escreve para a posteridade. Qualquer pessoa que pegar seu trabalho logo na biblioteca vai dar uma olhada. E mesmo que ele não tenha noção de nada, assim, ele viu projetos, baseado em projetos. O que seria? Referência. Aprendizagem significativa. O que seria? Referência. Tudo aí vai referenciando, né, para não ter esse problema. Eu sempre digo, essa referência é bom para duas coisas, né? Para você se livrar do problema. Assim, isso aqui você entende melhor nesse texto aqui. Eu não tenho nem tempo para falar sobre isso, né? É uma coisa. E o outro para dizer que você tem apropriação do tema. Né? Então, mesma coisa. A gente sabe que você tem apropriação do tema. Então, se livre também do problema logo no começo. Você coloca logo a referência e a pessoa vai logo atrás para evitar outros questionamentos durante a leitura. Aí depois, na 24, eu vou pular, tá, um pouquinho aqui. Na 24, tem assim, você cita muitas vantagens dos estudos que foram analisados, mas eu senti falta das desvantagens e dos problemas, né, dos estudos. Provavelmente existe alguma coisa lá de errado. Eu entendo, inclusive, que assim, mas é porque é interessante, é porque é a área que eu gosto, mas é a isenção acadêmica, né? A gente também fala as coisas que a gente não gosta necessariamente. Então, só explicitar isso também lá na 24. Na 25, seria interessante, talvez, como objetivo específico, já que é algo muito importante como resultado do seu trabalho, explicitar, vou propor uma sequência didática, ou propus uma sequência didática, né? Já que senão já não é mais um projeto, isso é a dissertação propriamente dita. Então, você pode ajustar do jeito que quiser. Então, pode dizer, colocar, se for o caso, como um subproduto, mas é algo muito importante, né? Então, colocar aí como objetivo específico. Agora, já vou pular lá para 31. Tem assim, pode-se trabalhar a oralidade, a escrita, a leitura em língua inglesa, como também trabalhar a convivência social da turma, pois é possível desenvolvimento de trabalhos em grupo. Eu também senti falta de exemplificar e aprofundar um pouco mais isso, né? Sim, pode tudo isso. Por exemplo, tal. Você até vai falar isso no meio do texto, mas ainda está longe, né? Então coloca aí alguma coisa para evitar ter que pular para lá. Aí, uma coisa que eu senti um estranhamento, mesmo com a questão estilística, é o capítulo 4, chama Propostas Metodológicas para o Ensino de Língua Inglesa, das origens à atualidade. E o 5, que é Múltiplos Olhares sobre o Ensino da Língua Inglesa, Teoria, Método e Conceito. De certa forma, eles meio que se complementam. Aí eu fiquei me perguntando assim, por que não é logo um referencial teórico, que vai falar sobre muito mais do que o ensino da língua inglesa, etc. Por que foi feita essa divisão, né? Pensar se vale a pena fazer essa divisão ou não, colocar como uma espécie de super capítulo que embasa todo o estudo posterior, né? E aí tudo bem. Mas, de novo, é algo a conversar com a professora Luciana para verificar se é pertinente ou não. Assim como todas as demais observações, lógico. Na 54, quando você fala do perfil dos sujeitos, eu senti muita falta de um gráfico. Por exemplo, na apresentação, inclusive, você colocou gráficos de análise rápida de questões, que eu também observei aqui, como faltou, né, colocar o gráfico para analisar rapidamente as questões, que tem na apresentação. Que tal colocar também no texto? Já está na tua apresentação? Coloca nos textos e estende para as outras questões, se for o caso. E aí, a mesma coisa para o perfil dos sujeitos, né? Em particular, como gráfico de pizza, de torta. Então, você vê como é porcentagem, você bate o olho e entende rapidamente. Não precisa nem ler o texto, né? Ou fica um bom complemento para a melhor compreensão
do texto como um todo. Na 55 tem um gráfico, mas talvez fosse bom dividi-lo, porque ficou uma coisa só, assim, pelo menos a parte A e a parte B. Porque a primeira vez que eu vi assim, por que esse gráfico é assim? O que ele representa? Depois que eu fui entender, não, metade dele é uma coisa, metade é outra coisa. Na verdade, são 2 gráficos separados, que estão juntos, né? E aí causa esse estranhamento. Talvez fazer a divisão, colocar A e B, já resolve. Desculpa. E aí eu coloquei até, é essencial incluir gráficos do pré-teste e do pós-teste para avaliação e comparação das respostas, tipo o que você fez na sua apresentação. Que bom que eles estão na apresentação. Então é muito rápido de montar aqui. Mas professor, mas na apresentação só tem umas questões muito específicas. Não tem problema, estende aqui. É o mesmo modelo de gráfico no Excel, copia e cola, né? Ajusta e pronto. Na figura 4, aí é um preciosismo, mas que é importante, já que você colocou, lidou com audiovisual. A imagem está achatada, né? A figura, para poder caber, provavelmente, as 2 imagens, ela ficou meio achatada. Os alunos ficaram meio magrinhos, a gente até brinca, e nunca deixa ninguém nem mais magrinho, nem mais gordinho, aí nunca achata imagens, então é só ajustar também aí, para evitar problemas. Depois, na 64, a gente já está indo para o final, tá? Para isso, foram escolhidos 2 espaços, a biblioteca e o laboratório de informática. Normalmente, a gente coloca uma planta baixa, para a gente entender como é que são esses espaços. É tantos metros por tantos metros, tem umas carteiras aqui que foram empurradas para cá, o quadro branco foi utilizado, não, a câmera ficou nessa posição, depois foi para essa posição. Por quê? Para a gente entender melhor. Inclusive, depois é que eu consegui assistir aos vídeos, porque eles estão dentro lá do sites, do Google Sites, né? E aí talvez até enfatizar, assim, olha, o resultado, você enfatiza, mas enfatiza longe da produção. Então, que assim, olha, está aqui a sequência didática e os vídeos dos alunos nesse endereço aqui. E depois que foi muito, é lá onde está a sequência didática, que está os vídeos dos alunos. Eu me perguntando onde é que estava o canal e tudo mais. E aí depois é que eu fui encontrar. Então, se possível, colocar o layout desses espaços para a gente entender onde é que os vídeos foram gravados, onde é que ficava a câmera, o aluno se mexia ou não se mexia, daí por diante, foi um take ali, um take aqui, tá? Por quê? Porque é um trabalho de audiovisual, e aí já que está tão bem documentado, e isso é tão rápido de fazer, né? Colocar também. E não precisa ser uma planta baixa perfeita de um arquiteto, não, é um retângulo com os quadradinhos dentro, só para. Os alunos estavam aqui. Né? As dimensões, né? Que aí você entende direito, assim, Porque assim, eu tinha esses 2 locais, né? Uhum. E aí, para não perder tempo, quando um estava ocupado, eu tentava o outro. Tava o outro, pronto. É só para a gente ter ideia de como é que era. Eu sempre tinha ali que era para não perder tempo. Não, perfeito. Hoje o laboratório tem gente, então a gente vai tentar a biblioteca. Aqui, pronto. Que aí então, quando a gente analisa, quando a gente assiste aos vídeos, aí assim, esse espaço era qual? Por que foi esse jeito? É lógico, né? São crianças, como é que foi a tomada, isso não vai ser julgado nunca, né? Mas é só para a gente se situar, inclusive, espacialmente, em relação ao laboratório, à biblioteca, para entender direitinho. Então, normalmente a gente põe a planta. Às vezes a gente precisava sair, às vezes eles criavam alguma cena que era fora, aí a gente precisava sair, era no estacionamento. É porque, assim, é muito da criatividade deles. Uhum. Então, pronto. Às vezes eles inventavam de trazer um alimento e aí a gente tinha que botar aquele alimento ali. Teve uma equipe lá que teve que mudar a ordem por causa da comida. Teve que mudar a ordem, teve uma que criou uma história de terror. Pronto. Né? Era assim uma coisa... E o mais interessante é que eles inventavam uns papéis e aí eles chamavam as pessoas para irem fazer esses papéis. Eu vi lá as pessoas da escola, né? O estagiário, aí, era o pessoal. Aí eles não me comunicavam nada, eles faziam todo o procedimento, aí diziam assim, olha, você vai falar a frase tal, viu? Tal hora. Aí eu ficava lá só esperando eles organizarem lá. Aí, você entendeu, professora? Entendi. Aí, você vai falar assim, assim, assim. Aí eu disse assim, posso gravar? Pode. Aí eles faziam a cena e a pessoa falava a frase tal qual. Eu não fazia nada, eu só fazia gravar. Ótimo. Só isso. Mas é interessante essa questão da dimensão, de ver, até para saber em que local eles estavam, né, naquele momento das gravações. Isso, e aí mostra, inclusive, essa dinamicidade, né? A própria autonomia que foi adotada pelas equipes e tudo isso, mais. E de outras pessoas também da escola fazerem parte desse processo, né? Com certeza. E aí, no meio dessa especificação, diz assim, foi usado o celular modelo tal. Pronto, aí a gente entende
determinadas características mais técnicas, né, mais específicas. De novo, não serão julgadas, mas, mais uma vez, são guardadas para a própria posteridade. Ler assim, daqui a 10 anos, eles usaram um celular desse jeito, por isso que é capturado desse jeito, tal. Né, provavelmente, a própria detalhes, assim, iluminação, era luz de LED, era luz fluorescente, isso influencia também na análise técnica, né? De novo, não é uma dissertação sobre audiovisual, mas ela trabalha audiovisual. Então, quanto mais documentado, melhor. Tá? Aí na 65, tem assim, uma curiosidade interessante foi que todas as equipes utilizaram em algum momento o celular, seja para olhar as horas, ligar para um colega e outras coisas, né? Aí eu fiquei me perguntando, eles usaram isso no vídeo, aí depois que eu assisti ao vídeo, né? Ou durante a gravação do vídeo, vocês contactaram um colega via celular, ficou em dúvida aí. Só ajustar isso aí, tá? Para evitar que a pessoa tenha que assistir ao vídeo para poder descobrir se foi durante a produção ou durante o vídeo gravado. Na 81 tem assim, as gravações precisaram ocorrer em 2 dias, pois o tempo não foi suficiente. No dia 23 de novembro de 2023, para gravação e edições, ajustar, isso é 2022, né? Então eu fiquei perguntando, não, mas os outros é 2022, né? Pronto, não, erro de digitação, só corrigir. Na 81 tem assim, foi apresentar tutoriais como esse. Aí tem o endereço do YouTube. É legal referenciar, né? A ABNT tem a referência específica para vídeos, né? Então coloca a referência de vídeos normal, que aí você entende que assim, mas foi para os alunos, não tem problema. A gente vai acessar diretamente, entende o que é o título, o autor do vídeo, né? Já que vai para uma referência formal. Na 82 tem assim, essa etapa pode ser considerada a mais demorada de se fazer. E aí eu senti falta de explicitar os tempos das etapas propriamente ditas. Olha, no dia tal, eu sei, foi até 150 minutos, né? Mas quanto foi de captura? Quanto foi de edição? Quanto foi de não sei o quê? Mais uma vez, né? É importante. Provavelmente você tem esses tempos aí anotados de alguma forma, ou as equipes têm. E aí, esses tempos são muito importantes. Em particular, para quem vai querer replicar o seu experimento. Diz assim, não, ó, ela conseguiu fazer 8 encontros de 150 minutos. É bastante tempo. Né? Por exemplo, a gente tem algumas parcerias com outras pós-graduações, em particular na química, a gente recebe muito professor do estado. E ele sempre reclama assim, eu não consigo fazer nada. Não, meus experimentos não conseguem fazer nada, porque é tudo lotado de aula, eu não consigo parar uma aula para poder ajustar outra, etc, etc. Aí eles vão ter que fazer isso lá dia de sábado, com alunos convidados e tal. E aí, no seu caso, não, você conseguiu 8 aulas de 150 minutos, o que é bastante tempo. Ela disse, mas 8 aulas, na verdade, eu considerei esse tempo com esse tempo com esse tempo. Aí, ok, então deixa isso documentado também, que aí, inclusive, eu levo para os meus alunos da Química, por exemplo. Professor, e ainda foi no período da Copa. Olha aí, tá vendo? O que complicou isso, né, foi a Copa, porque ficou quando estava no período do mata-mata, foi assim uma coisa terrível, porque estava, vamos fazer a próxima etapa tal dia. Aí eu me lembro, mas tem jogo do Brasil. Mas se o Brasil passar, não dá certo quarta-feira. Aí ficava naquela agonia, né? Porque tentava marcar e não sabia nunca se ia conseguir fazer, porque se o Brasil passasse, mas a gente queria que o Brasil passasse, né? Mas ao mesmo tempo ficava agoniado pela questão da pesquisa. Não, perfeito. Então, aí deixa tudo documentadinho num outro apêndice, se for o caso, né? Não tem problema, coloca lá. E aí, para finalizar, na 91, explicar a CAPES, né? Assim, até a referência depois, Brasil 2019, assim, eu pensava que era... Mas no referencial teórico não tem Brasil 2019, tem 97 e 2018. Então, fazer esse ajuste aí também. Tá? Assim, por que a CAPES foi citada? O que é que a CAPES tem a ver com... mas é porque ela especifica sequência didática como isso aqui. Ok, né? Mas aí por que a CAPES? A CAPES especificou dessa forma, e daí por diante. E da mesma forma, o GPT, o Grupo de Pesquisa e Tecnodocência, nós nos conhecemos, né? E aí tem que ajustar isso aí. Não, o grupo de pesquisa da Tecnodocência, da qual a autora faz parte, que desenvolve pesquisa na área tal, não sei. Aí sim, aí você contextualiza. Por quê? Porque daqui a 20 anos, quando alguém pegar esse documento, precisa entender o contexto, né? E aí, tá aqui, tá descrito o que é o grupo de pesquisa em tecnodocência, tá? Naquele momento.
Pronto, eu acho que essas são as observações gerais. Logo eu copio e colo isso aqui para mandar para a professora Luciana, ela já encaminha a você. Mas, de novo, são simples ajustes, né? Mais uma vez, quero dar os parabéns pela completude do trabalho, pela profundidade, né, alcançada. No começo, inclusive, a gente assim, é qualitativo, né? A pesquisa está encaixada como qualitativo no começo. Apesar de, sim, ter toques de análise quantitativa, né? Mas o meu universo é pequeno, são poucos estudantes. Não importa. Tem os toques, e que bom, essa completude é muito importante. Eu gosto muito quando tem os três, né? O quantitativo, o qualitativo e a triangulação. Você pega um para usar no outro e vice-versa, né? E tem. Que bom que seu trabalho é assim. Mais uma vez, parabéns e agradeço a todos. Tá? E um último detalhe, que bom que temos plateia também, né? O virtual acabou ajudando bastante nesse caso. Por incrível que pareça, né? Apesar de todos os pesares, a pandemia acabou trazendo pelo menos esse costume das pessoas, vou parar um tempinho, eu não preciso ir lá para o UFC, mas eu consigo assistir ao trabalho da minha filha, da minha colega, da minha esposa, né? Do que for. Mais uma vez, obrigado. Imagina, professor Mello. Eu que agradeço também, né, todas as suas contribuições, sempre são muito valiosas. Você fala assim, eu não sei o que eu tenho para ajudar, mas olha aí, quando eu te convidei, foi pensando no audiovisual, que eu falei assim, nossa, eu acho que ele pode dar toques muito interessantes. Aí eu me lembro de ter te convidado na qualificação e estou te convidando agora de novo, justamente para que a gente possa, né, beber um pouco da sua água, que é muito importante, né, para esse trabalho do audiovisual. Mas acaba que você faz assim uma faxina, né, no trabalho e traz aí várias outras contribuições muito, muito pertinentes, viu? Muito obrigada, professor. Muito importante isso tudo que você falou. Essa coisa da Copa do Mundo foi, assim, uma coisa bem difícil que a gente teve que viver, porque a gente consegue fazer um cronograma quando é tudo fixo, né? Mas jogos que eram móveis, a gente ia agora, vai cair no dia ou não vai cair no dia? Então a gente sofreu um pouco, até o Sávio estava falando aqui, né, o quanto foi sofrido para ele também, né? Então, para todos nós aqui, a gente teve que se adaptar, né? Por isso, inclusive, que demorou um pouco mais, né? Imagina, ela começou em agosto e foi terminar assim, mais no final do ano, né? Lá para novembro, dezembro. A proposta não era essa, né? Era a gente fazer uma coisa assim, de 2 meses que abarcasse as 8 aulas, mas acabou que por conta dessas questões todas, aí a gente teve que vamos postergar até conseguir finalizar todas as coletas, né? E deu certo, ainda bem. Muito bem, Andressa. Então, o que nós vamos fazer agora, né? Eu vou passar aqui um link para o professor Mello e para a professora Lívia. A gente vai para um outro Meet, né? Para a gente discutir um pouquinho aqui os pormenores, né? Do trabalho, tá certo? E aí depois eu volto para cá junto com todo mundo para fazer a leitura da ata, tá legal? Então, eu vou mandar aqui pelo WhatsApp, tá certo? Professora Lívia, professor Mello. Pode aguardar aí um segundinho que eu estou enviando. No meu mural. Vamos lá. Então, agora a gente vai para a fase final, né, da defesa, que é a leitura da ata, tá certo? Então, vou aqui pegar o material para fazer a leitura com vocês. Então, a ata de defesa, como parte das exigências para a concessão do grau de mestre, no dia 27 de outubro de 2023, às 13 horas, realizou-se a sessão pública da defesa de dissertação de mestrado da aluna Antônia Andressa Ramos Martins. O trabalho tem como título Análise da aprendizagem significativa do conceito de tempo em inglês por alunos do ensino fundamental, pautada na produção autoral de audiovisual. Compunham a banca examinadora os professores doutores Luciana de Lima, orientadora, Antônio José Melo Leite Júnior, Lívia Fernanda Neri da Silva. A mestranda expôs oralmente a sua dissertação, em seguida os membros da banca procederam à arguição e a sessão foi finalizada com a aprovação do trabalho por parte da banca examinadora. Posteriormente, a banca vai assinar a referida ata. Parabéns, Andressa! Oh, que momento mais importante, né? Muito bem! Muito vitoriosa você, viu? Não vou nem perguntar se você quer falar alguma coisa, porque agora não dá, né? Então, enquanto isso... Ela tá triste, porque ela passou, tá chorando, gente. Volta.
Mas eu queria muito lhe agradecer, Andressa, por esses 2 anos de trabalho, né? Você é uma aluna excepcional, extremamente dedicada, né, àquilo que você faz. Você não faz apenas por fazer, porque você está no mestrado, você faz porque você quer ver o resultado, né? Seja ele positivo ou negativo, você se envolve com aquilo que você faz, né? Você tem um vínculo maravilhoso com seus alunos, eu acho que isso desperta ainda mais o desejo deles de querer aprender e participar do trabalho. Então, parabéns, minha linda, não só porque você chegou aqui, conquistou esse espaço, mas porque você fez um excelente trabalho na minha compreensão como orientadora, aquela que esteve junto com você nesse tempo todinho, né? Lhe ajudando, amparando, né? E a gente seguindo juntas da melhor maneira possível, viu? Então, parabéns, né? Pelo trabalho e por você ser essa pessoa assim tão dedicada àquilo que você se propõe a fazer, viu? Pronto, agora você tem condições de falar. Tenho. Ai, professora, que agradeço, né, a você toda essa ajuda, né, essa compreensão. Esses 2 anos aí de luta, porque é muita luta, Brasil. Como diz a Wênia. Isso mesmo. Agradecer à banca, aos colegas, à minha mãe, a todo mundo que esteve comigo nesse processo, né? A turma, nossa turma sempre foi muito boa, muito de ajudar, a todas as pessoas que me apoiaram, as minhas amigas que estão aqui, as que não puderam estar, a minha escola, que me apoiou demais, os meus alunos também, que fizeram parte da minha pesquisa. Então, assim, todas as pessoas que me apoiaram de alguma forma, eu agradeço. Primeiramente a Deus, porque sem Ele a gente não é nada. A minha família, quando eu comecei esse mestrado, eu tinha perdido muita coisa. Eu tinha perdido a minha avó, meus pais tinham se separado e meu companheiro tinha me deixado. Mas eu ganhei muita coisa. Então, às vezes, Deus tira tudo da gente, mas para poder dar muito mais depois, para poder dar o dobro. Então, eu ganhei tudo isso aqui com esse mestrado, com esses 2 anos de luta aqui. E eu sou muito feliz, muito feliz. Foi a melhor coisa da minha vida, foi ter feito esse mestrado. Apesar de toda a luta, de todo o choro, de todo o sono que eu perdi, de tudo que eu passei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eita, doutorado, né, professor? Pois é, né? Então, estamos aí. Não sei. Respira um pouquinho, né? Ai, vamos dar uma respirada, professor. Vamos mandar o artigo para a revista primeiro, vamos. Pronto, Andressa, tá ótimo, viu? Parabéns, muito sucesso para você, tá certo? Depois a gente conversa a respeito das modificações, tá bom? Agradecer a banca, professor Melo Júnior. Muito obrigada sempre, a todo mundo. Muito querido, né? A professora Lívia, eu vou convidá-la novamente várias vezes. Gostei muito da sua participação, viu? Muito obrigada a todos vocês, todos que estiveram presentes. Professor Melo Júnior também. Todos que estiveram presentes aqui, né, homenageando, prestigiando a Andressa, muito merecida. A turma de vocês é muito linda, muito unida, né? Muito todo maravilhosa. Mundo, gostam muito Tem turma melhor no mundo, não. Isso, de apoiar uns aos outros, gente. Então, ó, um bom final de semana para vocês, tudo de bom, viu? E aí, Andressa, conversamos depois. Vai relaxar agora, né? Curtir esse momento, isso. Tá joia, gente? Professora Luciana, só lembrar do print screen. Da foto? Aham. Pronto, vamos colocar. Professor, eu ligo sua câmera para você. Quando tá presencial, a gente tira foto, né, com a banca. Aqui, então tem que todo mundo colocar. Colegas, quem puder abrir a sua câmera, isso, seria muito bom. Para tirarmos uma foto. Eu tô guardar aí para a posteridade. Mais meu avatar aí, penduradinho. O seu avatar, vamos lá. Professora Lívia. Quem puder abrir a câmera. Que bom lhe ver. O Wênia também estou vendo. Agora que eu estou vendo todo mundo. Raquel, legal. Vamos lá, tá com o avatar, Melo? Vai mandar deixar a fotinha. Da Luciana. Exatamente, muito lindos vocês. Faltou só o Glaito. Sim. Pronto, vou tirar o print aqui. Todo mundo de sorriso assim. Tchau.
Pronto, tudo certo, gente. Legal Aí você demais. manda para mim, professora, por favor. Tá bom, pode deixar, eu mando já já. Tchau, gente, tudo de bom, muito Parabéns. obrigada, viu? Tchau, gente. Parabéns, Boa agora tarde. comemorar. Obrigadão. Boa tarde, bom final de semana a todos. Professora, muito Cuida, Andressa, que a obrigada. A Wendy já gente está vai te se esperando. falando. Sarinha. Parabéns, Andressa.